Capítulo 4. O destino dando o recado. Mas como qualquer criança daquela idade, não segui à risca as orientações dos médicos para a minha recuperação. Pois em casa, junto com os amigos, com meus irmãos, fiz muito esforço físico. E, consequentemente, após 6 meses da minha primeira cirurgia, tive que voltar para o hospital. E desta vez, para realizar um procedimento, que era uma retirada de uma hérnia, resultado da minha recuperação que eu não soube fazer direito, mas foi tudo bem novamente. Algum tempo depois, minha irmã se casou. Então, meu pai deu para ela aquela casa que nós moramos no início, de madeira, lembra? Carinhosamente, meu pai fez uma boa reforma, deixou ela bem linda e deu de presente para ela e seu esposo. Seu esposo é uma pessoa maravilhosa. Também veio lá do interior de Nonuai. Veio também arriscar a sua vida da mesma forma que nós. E muitos vêm do interior para a cidade grande em busca de uma vida melhor. Minha irmã conheceu seu futuro marido na empresa onde os dois trabalhavam juntos. Passando algum tempo de relacionamento, minha mãe recebeu a melhor notícia da sua vida. Ou talvez a segunda melhor, porque a primeira foi quando eu realmente fiquei curado do meu problema do coração. Mas desta vez, ela recebeu a notícia que seria avó. Minha irmã já estava grávida aproximadamente de 4 meses. Nunca observei a minha mãe tão feliz, tão alegre, tão diferente. Essa notícia da gravidez lhe resgatou toda a sua autoestima novamente. Minha vida agora estava normal, minha saúde estava perfeita e sempre gostava de ajudar o meu irmão nas vendas de picolés. Exatamente, eu gostava de dirigir o carrinho. Certo dia, em um bairro com bastante subidas e descidas, deixei o carrinho escapar das minhas mãos e ele disparou com tanta velocidade que não conseguimos alcançá-lo. Só fomos ver o estrago quando o carrinho de picolé parou ao se chocar contra o portão de uma residência. Esse dia foi cruel. Não consegui perceber o tamanho do prejuízo, mas lembro que tivemos que vender por muito tempo de graça para pagar o prejuízo do carrinho e também os picolés para a empresa. Mas o portão da residência não tivemos que pagar, porque a dona da casa viu que nós éramos pobres garotos e não havíamos feito de propósito. Então ela deixou a gente sem ter que pagar esse prejuízo. Nesta época, tudo estava indo muito bem. Já se passaram 1 ano da minha cirurgia. Porém, ocorreu um fato desagradável em nossa família. Mas o destino, ele é incerto. E muitas vezes, ele é muito cruel. Certo dia, meu pai recebeu uma ligação que sua mãe, a minha avó paterna, ficou muito doente, sendo internada às pressas no hospital. Meu pai, em seguida, teve que ir para lá no município de Nonuai. E era de lá que ele ligava todos os dias para nos dar informações sobre o estado de saúde da nossa querida avó. No final de semana seguinte, eu e minha mãe fomos para Nonuai. Meu irmão ficou cuidando da casa junto com minha irmã, pois viajar tão longe não seria bom para o nenê. Levamos 7 horas de viagens e no caminho minha mãe me falou que, quando chegássemos no hospital, queria poder fazer as unhas da minha avó. Na viagem toda, eu a questionava a respeito da doença que ela tinha e estávamos muito confiantes que ela ficaria bem e sairia em breve do hospital. Mas o destino é cruel. Nossa viagem foi longa. Chegamos perto das 3:30 da madrugada. Meu pai estava nos esperando na parada de ônibus, na rodovia.
Quando o vi, corri para abraçá-lo, mas notei algo de errado. Ele estava estranho e muito triste. Seus olhos, que sempre brilhavam, estavam vermelhos e cheios de lágrimas. E de repente começou a escorrer pelo seu rosto. Enquanto nos contava o que tinha realmente acontecido, minha vozinha querida havia falecido ao anoitecer. Não tinha mais o que fazer. Seu estado de saúde piorou muito e ela não resistiu. Fiquei desesperado por perder minha avó. Então saí correndo em direção à sua casa, com a esperança de que isso não fosse verdade. Mas quando cheguei, vi minha querida avózinha deitada toda de branco em um caixão, e em sua volta estavam meus tios, tio Natalino, tio Valentim, tio Jandir, tio Darcir e sua única filha, a tia Wanda. Todos estavam muito tristes e inconformados. Vi meu avô Antônio debruçado sobre o caixão, tentando acreditar no fato que o destino tinha lhe reservado. Fui lá, dei um abraço, um beijo e fiquei ali ao seu lado. Em seu olhar, eu pude ver a dor que estava sentindo naquele momento. Seria a última vez que ele poderia tocar o rosto da mulher que tinha lhe acompanhado por tantos anos. Lhe deu tantas felicidades, lhe deu vários filhos maravilhosos. Essa dor era a mesma que meu pai sentia, que qualquer um sentiria ao perder alguém muito importante para sempre. A dor de meu avô era sufocante, uma dor que ficaria em seu coração para sempre, porque a pessoa mais importante da sua vida foi tirada dele naquele instante. Mas a vida é assim mesmo, cada dia diferente do próximo. E cada dia é uma reserva diferente que o destino nos propõe. E que sem escolhas, muitas vezes temos que aceitar e aprender a conviver. Jamais, na minha vida, conseguirei esquecer o dia do sepultamento da minha avó. Preste atenção nesta história. Lembro ainda quando o padre fez um comentário na missa, dizendo à minha mãe que a vida é assim mesmo, que nossa passagem aqui na Terra é curta e que hoje quem está partindo é Dona Anastácia Catafesta, a minha avó. Então, o padre olhou para os olhos da minha mãe, veio em direção a ela, colocou a mão sobre a cabeça da minha mãe e falou que amanhã ou depois poderia ser ela e que ninguém estava livre da morte. Fiquei muito assustado com aquelas palavras e com o jeito que o padre fez aquela colocação. E no caminho de volta para casa, fiz um comentário. Questionei minha mãe e meu pai sobre as palavras do padre, mas eles também ficaram sem resposta. E a única coisa que eu lembro foi que minha mãe disse: ninguém pode prever o destino. Fiquei com essa palavra e muitas vezes fico refletindo. E realmente, ninguém pode prever o destino.